assim, conhecendo os seus clientes, supondo que vocês tenham um cadastro aí dos seus clientes e que vocês conheçam pelo menos uma boa parte deles. O que esses clientes usam? Onde esses clientes estão? Onde eles se comunicam? E é aí que vocês têm que começar. Eu acho que não adianta querer abraçar o mundo também agora. A gente tem que achar aquilo que vai dar mais retorno nesse momento. Encontrar esse um caminho de relacionamento, de conversa realmente com o seu cliente. Então, eu acho legal todo mundo aí com a sua agência, com seus clientes, pensar um pouquinho nisso. Onde os meus clientes estão? Exato. Deixa eu ter exatamente isso, mano. Agora eu não estou conseguindo aqui dividir a tela para mostrar para vocês. Acho que já tá. Mas, Aí, agora sim, Vini. Eu já vejo. então, mas você não consegue ver mudança, né? De slide? Não, Não, né? não. Deve estar pausado, Vini. Tem no compartilhando, na aba compartilhando do painel de controle, você vai ter mostrar tela. Deve ter um play e um pause. Ver se ele está funcionando. Pausa. Pessoal que já está acostumado a ver meus webinars sabe que eu sou íntima do sistema, então... Parece que agora foi, Vini. Não, creio que não. Enquanto o Vini vai colocando aí, eu vou respondendo aqui algumas perguntas. A Silvana perguntou sobre como faremos para dar segurança aos nossos clientes ao comprarem um cruzeiro. Todos têm medo de entrar num navio. Silvana, assim, o meu ponto de vista vamos voltar em 11 de setembro, quando todo mundo tinha medo de entrar num avião, né? Logo depois do 11 de setembro. Então, o que aconteceu? O jeito de viajar de avião mudou completamente no mundo inteiro. Antigamente era só um passaporte e um visto. As regras e normas de segurança eram completamente diferentes e eu nem me lembro como eram. Então, o que vai acontecer é justamente isso, não só nos aeroportos, mas nos navios. Então, como a Manu falou, um exame médico para entrar num navio vai ser muito comum e as pessoas vão se adaptando a isso. Então, na medida que o mundo, os governos começarem a abrir as suas fronteiras, as companhias com certeza já estarão prontas para esse novo cenário. No começo é estranho, né? Logo quando a gente viajou 2012, 2013, era estranho, era incômodo, a gente chegava no aeroporto, demorava horas uma fila para passar, aquele monte de... Hoje a gente já sabe que tem que tirar o sapato, a gente já vai com uma roupa confortável porque sabe que vai apitar, virou uma coisa normal. Então, eu sinto que é esse movimento que vai acontecer com o mundo. Isso aí. O que a gente, certamente, gente, a hora que a gente tiver vacina, tudo vai ser completamente diferente, né? Mas antes da vacina, certamente, assim, as companhias elas já estão mostrando muitas alterações na forma de operar, né? Uma coisa interessante, eu fui para a inauguração de um navio da Regent em janeiro, e já teve uma série de coisas diferentes, tanto no embarque, então teve medição de temperatura, teve um questionário enorme sobre saúde, se você tinha sintomas, etc. Isso antes do vírus sair da China. Né? Sim. A bordo, você não se servia mais no buffet, era sempre alguém de luva te servindo o tempo todo. Então, as coisas já tinham mudado antes. Mas a gente chegou no ponto de ver que realmente esse vírus ele tomou uma proporção que não é mais um lugar, não é mais um cruzeiro, um avião que vai mudar a história desse vírus, né? Infelizmente, ele chegou em todos os lugares mesmo, e a gente vai aprender novas formas, não só de viajar, mas de viver.
né? Então, o uso de máscara, o uso de luva, o aumento de higiene, tudo isso vai ser aplicado em todos os lugares e não só nos cruzeiros. Exatamente, inclusive hotéis, grandes resorts, né? Isso daí cada vez mais muda o comportamento do viajante, né? E de quem recebe esse viajante. Exatamente. Vini, Isso é você legal, vai me Manu. falando, eu vou passando aqui. Tá certo, obrigado. A Manu me salvou, ela está conseguindo visualizar ali a apresentação, acho que todo mundo está vendo. Também. Dá para a gente seguir dessa maneira. Perfeito. Então, antes de mais nada, tá certo que a gente já fez aqui um belo overview de tudo que a gente está passando e tudo mais, mas é importante a gente pensar, antes de entrar nos detalhes de ferramentas e métricas, é justamente no comportamento das pessoas, como a gente já vinha falando. Mas dentro do comportamento das pessoas, é interessante essa relação que a gente fala da jornada de compra do consumidor, que é muito parecida com a jornada do herói vista nos filmes, por isso que a gente está vendo aqui o Harry Potter e tudo mais, né? Foi o exemplo que eu estou dando, onde aquela pessoa que está ali tímida, de repente ela é impactada por uma oportunidade e ela começa a pegar força no decorrer desse filme, dessa trama, né? E ela se alia com outras pessoas, amigos, até que de repente ela consegue derrotar o vilão, né? E a jornada de compra acontece mais ou menos dessa maneira. O seu cliente ele está lá quietinho na dele, aí ele é impactado por uma oportunidade, onde começa a sonhar, ele começa a planejar, ele vai conversar com outras pessoas, ele vai olhar a rede social, depois ele vai pesquisar no Google, até que de repente ele encontrou você, que foi lá e apresentou para ele uma série de outras opções e ele agendou com você e foi até a sua loja, comprou, né? E enfim, depois ele pôde viajar, né? Então, essa ideia de comportamento e o que as pessoas estão fazendo nesse momento de isolamento é muito importante para a gente definir o nosso conteúdo e como a gente vai se comunicar. Olha esse cachorrinho, uma pena que ele não está se mexendo. Aqui no meu computador ele ia se mexer, que aí é um PDF, né? PDF fechado. Mas as pessoas, muitas delas não têm disciplina de trabalhar em casa, né? Então, ou acorda muito tarde, ou às vezes não almoça, enfim. Como que está a rotina hoje das pessoas? Né? A gente tem ali o Esqueceram de Mim, cheio de crianças em casa. Imagina o seu consumidor, né? O seu cliente, né? Tá com os filhos aos pés e eles têm que pensar em trabalhar e uma série de outras coisas para resolver. Então, esse momento que ele está passando, a gente tem que entender, tem que ter empatia e isso vai gerar a sua comunicação com ele. Tá? Então, pode passar, Manu. E eu faço uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui nas perguntas, né? Como que está a comunicação das redes sociais de vocês, nas mídias sociais? Vocês continuam fazendo as mídias sociais de vocês durante esse momento de isolamento? Eu queria comentar, eu vi várias agências parceiras nossas, amigos queridos aí do trade, e eu estou vendo muita gente assim, aproveitando esse momento para se comunicar, para falar de oportunidades que enxergam nesse momento, e muita gente fazendo aqueles joguinhos, principalmente nos stories do Instagram, em que cada pessoa vai preencher qual a viagem dos seus sonhos, por exemplo, a viagem que mais amou. E isso é uma coisa que certamente o Vini vai falar também, uma ótima oportunidade de pegar informação. Né? Não é só uma brincadeira, não é só um passatempo. É uma forma... Isso é super criativo, Manu. A gente tem que usar a nossa criatividade e, ao mesmo tempo, também eliminar alguns pressupostos que a gente tem de que tal coisa não funciona, ou tal coisa é antiga, ou tal coisa não deu certo, então não vou tentar de novo. Então, agora é aquele momento da gente se readaptar, né? Como diz a lei da selva, a lei dos mais fortes, né? É tudo uma questão de adaptação. A gente tem que se adaptar e ter a visão a longo prazo, né? Para a gente modificar as nossas ações agora, para a gente enxergar
aonde a gente quer ficar. Se a gente não se adaptar, a gente vai ser refém aí da crise, né? Então, aí desse exercício, eu vi aqui algumas pessoas falando que continuam, de fato, também se comunicando nas mídias sociais, e essa mensagem que eu gostaria de falar, que 2 semanas atrás, teve a live do Jorge Mateus, que foi recorde mundial no YouTube de visualização, né? Mais de 3 milhões de visualização simultânea. Então, a pessoa, até ela chegar a acessar lá, ele já viu as mídias sociais, já interagiu de alguma outra maneira, né? Então, as pessoas estão conectadas, né? Assim como o Big Brother também foi recorde, mais do que nunca. Mais do que nunca. O Big Brother aí também foi recorde de audiência, né? E votos, mas também quebrou os recordes do Twitter. Então, né, elas estão utilizando as redes de fato. Pode passar, Manu, por favor. No slide seguinte, eu vou trazer uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest de qual a relação da família, qual o comportamento da família durante esse momento de isolamento. E a grande maioria tem falado que elas estão conversando mais com parentes, com amigos, e isso utilizando muito a tecnologia, né? Essas ferramentas de reuniões virtuais, né? As próprias redes sociais, né? Uma coisa que a gente tem entendido como uma tendência que pode ou não se confirmar, né? Enfim, como a gente falou no início, tudo é previsão sem certeza, mas a gente acredita que viagem em família pode virar pode vir um boom quando for possível viajar, né? Multigeracionais, porque as pessoas elas não estão todas juntas. Então, tem muitas famílias que, de repente, está pai, a mãe e os filhos, mas não estão podendo ver os avós, não estão podendo ver os tios, enfim, tem uma separação também física que as pessoas vão querer retomar depois. Então, isso que o Vini mostra, acho que fala bastante disso também, da necessidade que as pessoas vão ter de se juntar. Quantas pessoas têm família em outros países? E vão querer viajar para encontrar essa família que mora em outros lugares, né, em outras cidades, em outros países. É um ótimo insight, mano. Com certeza, isso a gente tem que monitorar de perto. Pode ser sim. Então, a gente tem uma série de cruzeiros destinados a famílias também, né? E acaba sendo aí um produtaço para a gente poder ofertar para o cliente. Olha que interessante o segundo item dessa pesquisa. Estamos cozinhando mais. Né? Claro, as pessoas elas estão dentro de casa, elas acabam consumindo mais os próprios produtos e elas acabam fazendo isso. Então, por que não a gente não fazer uma comunicação, né? Entrando aí a parte de conteúdo, como fazer uma comunicação sem ser invasivo, tudo mais? A gente já falou por diversas vezes aí a Seaborn, que tem o chefe Thomas Keller assinando os pratos, assim como outras companhias também. Por que não a gente pegar, né, uma receita do que é feito lá e dividir isso com o cliente, essa curiosidade, né, acaba sendo uma linha de conteúdo que você vai se conectar, né, você vai conectar eles aos produtos que a gente vende, para que isso no futuro depois a gente possa nos aproximar dele. Né? Queria saber aí, isso é legal, Vini, porque eu vi vários comentários e perguntas aqui no bate-papo das pessoas falando sobre o medo de ser invasivo, de ser indelicado, né, nesse momento. Acho que até, Rô, se você puder comentar um pouquinho isso, essa coisa do invasivo, do indelicado, do limite aí das coisas. Mas eu acho quando você consegue se conectar com a sua essência como empresa, né, tem que ter a ver com você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo Então, tem aqui várias pessoas que me conhecem, quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou super prática, eu sou zero cozinha. Então, não tem nada a ver a Rogéria ir para a cozinha fazer uma receita, porque eu nunca na vida postei nada sobre esse tema no meu Instagram, por exemplo, exceto quando eu viajo e posto foto do prato que o restaurante... No restaurante, porque eu não frito nem ovo. Aliás, estou fritando porque estou sendo obrigada, mas o que eu quero Mas o que eu quero trazer com isso, com esse exemplo? Você pode ter o mesmo tema e adequar esse conteúdo a algo que tenha a ver
com você, com a tua empresa. A gente está aqui, estou vendo várias mensagenzinhas, a gente está falando para um público de pequena, média e profissionais independentes. Então, não dá para sair do seu... da sua identidade mesmo, né? Da sua identidade, porque daí o cliente ele vai ver que você está apenas ali enchendo linguiça, falando num português mais assim, baixo, né? No geral, quando as pessoas, esses clientes com quem vocês têm um relacionamento, eles confiam em você por algum motivo. Exato. Você passa para eles a sua identidade, a sua essência, aquilo que você não só a sua profissão, mas aquilo que é o seu propósito, a sua essência. E você passa isso. E o seu conteúdo não pode diferir disso. Ele tem que ter coesão, né? Ele tem que falar de acordo com aquilo. Já no meu caso, dando um exemplo contrário, todo mundo sabe que eu sempre falo de comida, porque eu cozinho, vou em restaurante, tudo para mim é comida. Então, todos os meus treinamentos têm um pedaço que eu vou falar de comida, isso é natural para mim, né? Então, é importante cada um fazer esse exercício de autoconhecimento, de olhar para dentro, olhar para sua empresa, para sua história e falar o que me trouxe até aqui e por que eu devo usar isso, né? Esse é um ponto, gente. Sim, eu tenho um olhar que esse é a grande viradinha de chave. É um ponto muito importante. E quando a gente o tempo todo fica falando, é quarentena, época de reflexão, de ressignificar, reconstruir, tem muito a ver com isso, né? Com o olhar para dentro individualmente, mas olhar para o teu negócio de uma maneira que em tempos normais a gente não consegue fazer. Muitos estão aqui porque entraram no mercado pela demanda, por uma onda, as pessoas começam a pedir, né? É muito assim, né? As empresas cresceram, na sua grande maioria, através da alta demanda. A gente pode contar as empresas que cresceram porque alguém sentou na mesa e falaram, olha, agora nós vamos seguir este caminho para buscar esse crescimento. Claro que, né, não é generalizando, mas na sua grande maioria, o brasileiro empreendedor, ele tem essa característica, né, de ir atendendo a demanda. Então, a coisa do ser invasivo ou não, ela é muito relativa, porque se você consegue falar com o cliente que se interessa, se você consegue prender o teu cliente numa rede, num conteúdo que você está entregando, você não está sendo invasivo. E aí isso o Vini consegue dar essa resposta através das medições que as redes podem trazer para você. Essa é a resposta, se você está sendo invasivo ou não, né? Exatamente, Rô. E todas as redes, todo o marketing digital traz esses números para nós. Por isso que ele é tão popular hoje em dia, né? Nesse gráfico que eu mostro para vocês nesse próximo slide, a gente está falando ainda sobre a jornada do consumidor, né? Ainda desde a fase da descoberta até a compra. Mas esse exemplo, isso é um exemplo, não é uma regra, tá? Mas para vocês entenderem em quais momentos que entram a comunicação e como que ela pode levar até a conversão, né? Desde essa fase de consciência, de awareness, né? Que é como que as pessoas vão conhecer o seu negócio. Você vai ter que utilizar talvez algumas ferramentas pagas para isso, fazer o outbound marketing, né? Você vai ter que utilizar aí posts promovidos no Facebook, fazendo até os dark posts. Dark posts, só para situar a todos, são aqueles posts que não fica no seu feed, não fica na sua timeline, o seu cliente recebe, mas não fica lá no seu feed, né, de imagens. Então você consegue fazer uma ação bem direcionada e bem segmentada, né? O próprio Instagram, né, tem uma série de postagens, hoje até com os stories, com as enquetes,
com as votações ali de preço, isso nos traz um número incrível, e é tudo nessa parte de consciência, tudo nessa parte de fazer com que as pessoas conheçam você, né? Até o papel dos próprios influenciadores digitais, tem influenciadores do turismo aí, diversos também no mercado, de repente fazer alguma parceria com um ou outro, né? Vale a pena para expandir, né, a comunicação do seu negócio. E aí quando ele chega naquela parte da consideração, ou seja, ele já viu você, ele já quer consumir conteúdos um pouco mais longos, então ele vai visitar o seu blog, vai ler um texto um pouco maior, vai ver um vídeo um pouco maior. Então aqui você já começa a trabalhar num funil, né, de vendas mesmo, né? Pode trabalhar com e-books aqui, você dá alguma informação a mais de leitura para ele, ou para ele namorar o produto de vocês, para então, um pouco mais à frente, você seguir com as campanhas de remarketing, né? Os seus e-mails marketing já entrariam aqui, você fazer um Google, né? Tem empresas que já trabalham até com geolocalização, por exemplo, tem startups, onde você consegue, enquanto ele entra na sua loja, ele já receber uma mensagem, né? Tudo isso já configurado por geolocalização, até o seu site, onde ele pode ser que converta no seu site, então tem negócios que a venda é online, e tem os negócios que a pessoa tem que vir até a agência, né? Que é o nosso PDV. Agora, o que acontece quais são os cenários que eu detecto, né, no turismo, né? Muita gente está nesse quadrante amarelo, só fazendo essa parte final da jornada de compra do cliente. Põe um site no ar e espera que ele venha à loja, né? Já outras pessoas, ela já faz esse quadrante azul, né, onde tem o site, tem a nossa loja e tem já a comunicação com e-mail marketing e Google, né? E agora eu acredito que a maioria de vocês faça o verde, né? Trabalha inclusive com Facebook e Instagram, fazendo as comunicações de vocês, as comunicações de graça, né? Digamos assim, né? Agora, olha uma série de outras oportunidades que podem ser feitas para convencer o cliente até chegar até o seu negócio, né? Mudando o slide, eu vou dar um exemplo, que aí é utilizando o Instagram da Qualitours. E aqui a gente já está falando um pouquinho de ferramenta. As ferramentas, elas são diversas, pessoal. Mas eu vou dar um exemplo que todo mundo tem, tá? Que é o Instagram. Então, se a gente clicar, entrar no nosso Instagram, eu vou até convidar você a pegar o seu smartphone e fazer junto comigo, tá? Entrar no Instagram da sua empresa, tá? É um perfil negócios, tá? Clica naquele menuzinho de hambúrguer que tem lá em cima, né? Aqueles 3 tracinhos no canto direito. Depois você vai clicar ali no botão de informações. Manu, por favor, pode passar o slide. Opa. Aí. Legal. Aí a gente vai clicar nesse ver tudo, tá? Nesse primeiro box que está aí na esquerda de vocês, a gente vai clicar em ver tudo. Então a gente vai ter noção de todos os posts que a gente fez, na imagem ao lado, a gente vai ver todos os posts que a gente fez, a gente pode até ir até um pouquinho mais para trás, aí está mostrando um ano, mas se a gente for ali onde está todos, um ano, tem até a opção de você ver seus posts de 2 anos atrás. E do lado está escrito alcance. Então vocês estão vendo aí os posts que a gente fez na Qualitours, por exemplo, os que tiveram mais alcance. Alcance seria os posts que a gente atingiu mais pessoas. Mas se a gente clica nesse botãozinho onde está o alcance, abre esse menu da última imagem, aqui à direita, onde a gente pode ver inclusive os posts que tiveram mais cliques de pessoas que foram para o seu site, né, mais cliques de pessoas que começaram a te seguir através daquele post. Então, daquele post que você fez, ele depois foi lá e te seguiu. Então, assim como uma série de outras compartilhamentos, envolvimentos, curtidas, até ligações. Então, você pode ver aí quais são os posts que deram mais resultado para você. E
não é segredo, não é uma prática ruim você pegar, às vezes, aquele post que teve mais resultado lá atrás e revisitar ele colocando um post dele novamente. Vocês vão se surpreender que, basicamente, os números vão ser similares até a essa primeira postagem que você fez. Nesse outro exemplo que eu estou trazendo, é como trabalhar nos stories. Utilizar as perguntas e as votações, né, as enquetes, nos trazem uma série de dados muito ricos. Antigamente tinha que pagar pesquisas e era super caro e ninguém tinha, e só as grandes empresas tinham capacidade de fazer pesquisa. Na verdade, Rô, que através agora das pesquisas de Instagram, a gente tem capacidade de conversar diretamente com o nosso cliente para coletar as informações que a gente quer. Que aí pode ser uma ideia de você quer visitar para um destino A ou destino B, né? Criar uma história, né? Sempre criar uma história, tudo, não dá para jogar o negócio ali do nada. Eu sempre conduzo, quando nos trabalhos que eu estou realizando, o começo, meio e fim, e o final é sempre você buscar uma resposta do cliente, né? Então, tem várias possibilidades. Tanto você pode contar uma história de uma viagem que você fez. A Rafaela Pérez está falando que ela fica inibida de compartilhar as memórias da viagem dela. Então, não é soltar do nada uma memória de viagem, né? Tem que ter o que é assim, os Instagrams, os zigs mais interessantes, que a gente mais fica preso, são os que parecem que a pessoa jogou ali do nada. Mas não, gente, esses têm uma estratégia por trás. Esses foram pensados. Tudo que está ali está pensado. Então, a gente não pode assim, acordei e vou colocar aquilo ali. Não, você tem que pensar o porquê que você está colocando aquela imagem, aquele conteúdo, e aonde que aquele conteúdo vai te levar e que tipo de informação você vai coletar com isso, né? De novo, a gente está aqui falando uma audiência business, então não é para arrumar um crush. Poderia ser? Poderia, mas não é. Também então, funciona, também funciona. Também funciona. Nem todo mundo dá certo, mas também funciona. Então, tudo nas redes sociais, né? Se a gente arruma um guru tipo Vini para falar, olha, eu quero chegar no ponto B, eu estou no ponto A, e aí o Vini vai dando possibilidades que combinam com você para que essa trajetória faça sentido para o cliente. E aí ele não vai achar invasivo, ele vai achar aquilo super legal, super natural, ele vai falar, nossa, que bacana, e eu vou seguir falando com essa pessoa. Uma coisa que eu sempre falo e que ainda são poucas as agências que fazem, mas eu incentivo muito, é colocar a cara na tua marca, né? A história do humanizar a marca nada mais é do que você, principalmente agências que são menores, tem que criar esse vínculo. Não tem certo e errado, não tem o bonito, feio. Se você vai, né? Aliás, quando você dá um deslize e deixa aquele deslize, você mostra para a tua audiência que você é igual a ela, né? Então, isso gera uma conexão que é fora do comum. É disso que se trata a tal conexão, né? Ser invasivo ou não. E nesse exemplo que a gente está dando aí em tela, eu vou dar até uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer uma enquete de sim e não, nunca coloquem não, tá? Porque o não, claro, é só ela não votar. Então, vocês coloquem sempre sim, ou claro que sim, ou algo até melhor do que sim, tá? Que aí você vai entender qual que é o entusiasmo dela. Nesse exemplo do treinamento que a gente fez, as pessoas elas podiam se inscrever para assistir
esse webinar que a gente está fazendo pelo próprio Instagram, onde elas colocaram ali o interesse dela. E como a Rogéria falou, a gente foi contando o quê? Uma historinha, é o storytelling, para induzir as pessoas, a engajar elas a entrarem naquele momento que a gente quer, né? Para até chegar até o último passo e enfim, ela poder, aí no caso, fazer a inscrição, ou no caso de vocês, direcionar ela para um determinado destino ou determinado serviço que vocês queiram passar uma mensagem específica. E nessa outra dica que eu estou trazendo em gráficos para vocês, é interessante falar que o ideal é que a gente tenha sempre à mão o Google Analytics, tá? Porque o Google Analytics é mais robusto, mais completo, te dá uma série de informações. Mas essa dica que eu vou trazer é o Bitly. É para quem não tem tanto conhecimento assim do Google, mas através daqui a gente já vai ter alguns dados importantes. Onde, de que forma? A gente pode visualizar, a gente vai pegar, o que é o Bitly? Antes de mais nada, o Bitly é um encurtador de link. Então a gente vai pegar o link do nosso site, digamos de uma página, de um produto que a gente quer, vai jogar dentro do Bitly, ele vai encurtar esse link. Ao encurtar esse link, é esse link que nós vamos divulgar. Nós vamos divulgar onde? No Facebook, no e-mail marketing, no Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim. E depois, o legal é que ele nos dá os resultados da onde que foi, qual ferramenta que teve mais acesso, mais clique. E com isso você vai canalizar os seus esforços para aquela ferramenta que está te trazendo mais retorno. Né? Então, a gente tem aqui a visualização na primeira imagem do lado esquerdo, é por dias, né? Esses gráficos, essas torres, então são os dias mais clicados. E depois, nesse gráfico de pizza, um pouco mais abaixo do lado direito, vocês podem ver que teve mais cliques aonde? Vindo do Instagram, vindo do e-mail marketing, tráfego direto. Então, essa é uma dica que vocês podem utilizar já para colocar aquele famoso link na bio, né, no Instagram. Você pode colocar um link curto do Bitly, assim como utilizar em todas as outras redes, conforme eu comentei com vocês. E para criar isso daí, depois a Manu vai disponibilizar para vocês essa apresentação. Então, vai servir de guia para vocês. E a gente já colocou ali certinho o que você faz. É uma ferramenta que é gratuita, obviamente, se você vai querer mais dados, depois você pode pagar, mas simplesmente para você saber quantos cliques você teve, qual é a mídia que te deu mais resultado, você já consegue fazer isso gratuito. Então, como fazer a sua conta vai estar aí nesse manualzinho. Né? E isso é muito interessante porque esse tipo de ferramenta te ajuda a te dar um norte, né? O que está funcionando? Vocês lembram? Lá no comecinho, a gente falou, eu falei que não tem uma receita pronta. A gente não tem nada... nada é carta marcada e infalível. Então, testar, avaliar, testar, avaliar. Bom, eu fiz 2 vezes, teve um bom resultado, aprimorar o que eu fiz pela primeira vez. E assim, e no paralelo disso, se preparar, né? Preparar a empresa estrategicamente, preparar como que você vai atender essa demanda, que sim, será uma demanda reprimida. A gente não sabe, obviamente, se vai ser tudo de uma vez, se vai vir aos poucos. O que a gente sabe como tendência é que destinos mais remotos, destinos que gerem mais conexão entre as pessoas e com a natureza, viagens de maior consciência. E uma coisa, falando só nos destinos, junto com a Lisbeth e a Shibene, que são o comercial da Qualitus, a gente selecionou alguns destinos e algumas saídas lá para frente, ano que vem, ou dezembro, que a gente vai disponibilizar para vocês junto com essa apresentação do Vinícius, tá? Exato. Então, essas tendências, então a gente tem...
amarrando com isso, se preparar para esse formato de nova tendência de viagem, né? Bom, ai, Rogéria, mas eu nunca vendi Antártica na vida. Bom, então agora é a hora Agora de é a hora, estudar, me liga. se preparar, A gente resolve o seu pode problema. ser, exatamente, porque pode ser um destino, um estilo de viagem a ser procurado. Uma outra dica também que eu dou é pesquisem de fontes segura os destinos que foram menos afetados pela pandemia. Então, Chile, Cuba, existem alguns destinos que já foram catalogados como muito pouco afetados. A Antártica, gente Argentina, Nova Zelândia. Algumas ilhas de Índico, algumas ilhas de Caribe. A gente acredita e tem a expectativa que esses destinos estejam mais aptos a receber e que o cliente fique mais seguro de ir para visitar um destino como esse. Então, ter esse tipo de informação vai te ajudar a criar a argumentação no momento da venda, porque não pensem que o cliente, quando ele ligar, ele vai ligar feliz e saltitante. Não, ele vai ligar cheio de dúvidas, de receios, de inseguranças, do mesmo jeito que nós, né? Então, a gente precisa se munir de informações para conseguir trazer uma orientação mais segura possível. Uma coisa que eu gostaria de falar, foi muito falado isso já no trade, de como a gente de viagem ganhou importância, né? Porque tantas pessoas estavam viajando, precisavam voltar correndo e seus agentes de viagem ajudaram, enfim, tem uma importância que o agente de viagem ganhou nessa história toda. Mas eu acho que tem uma coisa muito séria que vai acontecer como um todo, que é a valorização dos profissionais especializados. Isso em todas as áreas, desde os médicos até o agente de viagem, o profissional de marketing, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. Então, eu acho que é uma oportunidade ótima também para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, de estruturação de quem nós somos, da nossa empresa, do propósito, e contar com a ajuda de profissionais especializados, né? Por isso que a gente está fazendo isso com a Rogéria e o Vinícius, porque a gente confia demais no trabalho dos dois. A gente usa muitas vezes o trabalho deles dois na Qualitours. A Rogéria, desde que me conhece, quando eu tinha 21 anos, é minha mentora, guru, enfim. Então, tá resolvendo, usem, né, Manu? Aproveitem para falar com os especialistas. E nesse ponto, claro, a Qualitours se coloca também como especialista em cruzeiro. Toda a dificuldade que vocês tiverem de explicar para o seu cliente por que um cruzeiro, por que esse destino em cruzeiro, contem com a gente, porque é assim, é com o especialista, valorizando quem de fato sabe aquilo que está fazendo, que o mercado vai se reestruturar. Isso é uma coisa que eu realmente acredito. Falando disso que a Manu está comentando, eu tenho falado da revolução na cadeia de compra, né, no mercado de viagens. Eu acho que esse é um momento muito, muito importante para a gente, inclusive, rever, reforçar e construir parcerias sérias, parcerias confiáveis, porque a cadeia de compra do turismo ela sofreu muitas mudanças e desde do DMC local até o cliente final, e eu tenho a impressão, posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que isso vai reacomodar cliente procurando e confiando no agente, que procura e confia num operador daqui, que procura e confia um DMC, que procura e contrata um profissional gabaritado e credenciado. Isso é muito importante, né? Porque às vezes por conta dessa loucura que a gente estava de tempo, de ansiedade, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido. A cadeia de compra começou um a atropelar o outro, e hoje
o cliente teve uma super lição com toda essa situação, porque quem foi para a trincheira foram os consultores de viagens, né? Os consultores também tiveram uma super lição, porque quem deu a mão para o consultor, para a agência de viagem, foram os operadores muito sérios, e daí em diante. Então, eu confio muito que vai reacomodar de uma maneira muito positiva. Todo mundo dá a mão, cada um ali no seu quadrado, entregando o melhor da sua especialidade. Então, eu acho que o consultor de viagens, a agência de viagem é relacionamento e vendas com o cliente. O operador opera e assim sucessivamente, porque não dá para fazer tudo, né? O cliente tem muitos que estão aí na Rua da Amargura sem reembolso, porque o cliente achou que sabia mais que o consultor, que a agência, que ia levar. Né? Essa história que a gente já sabe. Então, é uma lição. Sozinho, né? Não, é uma super lição, eu acho que é essa. Eu não teria. Assim, agora eu vou fazer uma declaração de amor para Rogério e para o Vinícius. Eu não estaria onde eu estou e eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço na minha carreira e hoje se não fosse a colaboração de vocês dois. Eu consigo pensar em muita coisa de marketing, mas eu não consigo botar a mão na massa. Eu não sei mexer em cada Google Analytics do Instagram, enfim, eu não sei mexer nisso tudo. Se não fosse o Vinícius me mostrando, me dando essas informações prontas para eu tomar decisão, seria diferente. A Rogéria, que me cuidou desde piveta, desde os 21, que me orientou, que me escutou. Então, gente, é colaboração, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então, eu acho que essa é a grande, grande mensagem que eu tenho para dar. Colaboração, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. E agora chegou o momento do universo esfregar isso na nossa cara. É verdade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para crescer. E a minha mensagem final é que as mentes inquietas, né, as que vão sobreviver, que a gente vai precisar se readaptar. Às vezes aquilo que a gente não vinha fazendo, por algum motivo que a gente achava que não dava certo, agora está na hora da gente revisitar essa ideia e por que não tentar de novo, ou então buscar criar alguma coisa. Uma frase aí para o stories de vocês, hein? Vamos lá, quero todo mundo postando depois. Né? Que é na crise, né? Em momentos de crise, a regra do jogo muda, tá bom? Então, é isso. Então marca a gente depois, posta lá na crise, a regra do jogo muda. Eu coloquei os e-mails da Rogéria e do Vinícius no bate-papo. De qualquer forma, a gente vai mandar um e-mail depois nos próximos dias, com a apresentação do Vinícius, com os contatos. Eu vou tentar colocar o texto do Yuval Harari, que eu comentei para vocês, e os contatos do Vinícius e da Rogéria, e os nossos, claro, da Qualitur. Contem com a gente. Rô, Vinícius, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Gente, obrigada pela participação. A gente ficou muito feliz. 190 pessoas. Espero que tenha inspirado e ajudado vocês. Continuem contando com a gente. Tenham uma ótima semana. Obrigada, gente. Obrigada.